mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim, a Unimed que tem os melhores planos de saúde para Erechim e para toda a nossa região. Então, na hora de pensar num plano de saúde, não esquece, dá uma ligadinha no 3520-6100 e o pessoal do atendimento vai te dar as melhores opções de planos de saúde. E lembrando que aqui em Erechim os melhores médicos fazem parte da Unimed Erechim. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Para se ter uma boa imunidade, ter um organismo que funciona direitinho, é necessário que a gente tenha uma alimentação equilibrada. E o Master, pensando nisso, possui os melhores produtos. Produtos orgânicos, produtos fit, diet, sem lactose, sem glúten, enfim. É uma gama muito grande de produtos que o Master coloca à disposição para que você tenha saúde e qualidade de vida. E hoje nós vamos falar de um assunto que veio à tona no último final de semana. A retinoblastoma. Você sabe o que é? Já ouviu falar? Já levou o seu bebê consultar com um oftalmologista? Nós vamos falar sobre esse assunto hoje com a doutora Daniele Bica Madaloso, que vai orientar todos os pais, mães, tios, avós sobre este assunto tão importante, que é a saúde ocular dos bebês, das crianças. Bem-vinda, doutora. Olá, obrigada Sandra, bom dia. Obrigada pelo convite de estar aqui conversando sobre esse assunto que agora está tão em voga, né? Todas as mães, os pais com bastante dúvidas sobre isso. Pois é, doutora, e o que é essa palavra tão complexa, retinoblastoma? Uma doença nova ou ela já existe há muito tempo? Já existe há bastante tempo o diagnóstico dessa doença, né? Extremamente rara, mas que infelizmente a filhinha do Thiago Leifert, né? Veio para chamar atenção para todo mundo para essa doença rara também. É uma doença que é uma mutação das células mais primitivas da retina, enquanto elas não ainda estão totalmente diferenciadas. Então, por isso, é um tumor que é da primeira infância, porque elas estão ali na parte da diferenciação ainda das células da retina. E nesse momento acaba acontecendo uma mutação em decorrência disso. Falando no Thiago Leifert, ele usou uma frase que eu achei que é de bastante impacto. E ele disse que se há 6 meses atrás ele estivesse olhando no Facebook ou no Instagram e visse um pai falando sobre este assunto, seria um alerta para ele. E às vezes falta esse tipo de informação, que a gente fale muito mais dessas doenças infantis que são pouco indicadas muitas vezes. Se preocupa-se com vacinas, com outros tratamentos, mas não se pensa tanto na saúde ocular. A partir de que idade a criança precisa procurar? O pai precisa levar a criança até um oftalmologista pediátrico? Sim, isso chama bastante atenção em função disso, e a gente já conversou outras vezes também, sim, já sempre chamando atenção em função de também essa doença que a gente consegue diagnosticar precocemente, né? O teste do olhinho, né, que é o reflexo vermelho, que é feito já na maternidade, normalmente pelo pediatra, já faz uma triagem para essa doença também. Dando o reflexo vermelho alterado, eles encaminham para o oftalmologista para a gente fazer uma segunda avaliação.
Após isso, entre os 6 meses e 1 ano de idade, é o indicado que a criança passe pelo oftalmologista, tá? E eu sempre chamo a atenção disso e, mesmo assim, a procura ainda é pequena no consultório de crianças dessa idade, porque os pais acham que a criança não tem nada, que não precisa, tem um pouco de resistência para dilatação do olho. E isso é muito importante, em função também do retinoblastoma, que é uma doença que quanto mais precocemente for diagnosticada, mais as chances de cura. Então, é importante levar o filho no oftalmologista nessa idade cedo, mesmo que você não detecte nada de alterado. Como o Thiago Leifert falou, a criança não tinha nada, a menina enxergava até um fio de cabelo, e quando que você ia suspeitar que tinha alguma doença, né? Pois é, muitas vezes a criança o pediatra faz essa primeira avaliação logo após o parto. Mas depois de 6, 7, 8 meses ou 1 ano, a criança começa a apresentar esses sintomas. Por que tão tardiamente assim? Normalmente os sintomas se dão quando a doença já está um pouco mais avançada, né? Como foi no caso da menina também. Então, a gente não pode esperar aparecer os primeiros sintomas para diagnosticar uma doença tão importante e grave como essa. Por isso é importante essa triagem numa criança assintomática, para que a gente pegue alguma alteração antes mesmo da criança apresentar qualquer tipo de sintoma, né? Pois é, a criança ela não fala. Se tem uma dor, ela chora, mas no olho não dói. O pai e a mãe devem olhar todos os dias o que dentro do olho? Ele vai ver uma mancha branca, a criança começa a perder o campo de visão? Como é que funciona esses detalhezinhos? Sim. Os principais sintomas, né, da doença que a gente vai observar é essa leucocoria, que a gente chama, que é a perda do reflexo vermelho, que fica um reflexo branco, que é isso que eles chamam mais desse olho de gato, né? Quando tira foto em criança, presta atenção ali se está o reflexo vermelho, se está simétrico dos 2 olhos, isso é muito importante também e pode ser feito por qualquer pessoa em casa, dar uma observada nas fotos e ver se tem alguma coisa alterada, né? O segundo principal sintoma de manifestação dessa doença são os estrabismos. Então, às vezes também os pais, mas é normal até 1 ano, até 2 anos de idade desviar um pouco o olho. Não é normal. A partir dos 6 meses de idade, a criança tem que olhar reto. Qualquer tipo de... estrabismo é igual a tumor? Não é igual a tumor, mas existem manifestações da doença que podem se dar como estrabismo. Então, o estrabismo tem que ser avaliado a partir dos 6 meses de idade, se existe qualquer suspeita de estrabismo na criança, tá? Olho vermelho também pode se manifestar através disso, fazendo um glaucoma secundário, né? Subindo a pressão do olho, né? Ou manifestação de uveíte, às vezes quando está mais avançado, chegando as células na câmara anterior. Então, qualquer suspeita, qualquer alteração é importante que procure para excluir, né? Como é um tumor muito raro, a chance de ser ele é muito pequena, mas se for, que ótimo que a gente detecte ele bem cedo, né? Doutora, é o aumento da córnea que causa esse tipo de câncer? Não, é lá atrás, no fundo de olho, por isso é tão difícil de detectar, né? É lá na retina. Esse exame a gente só consegue detectar, né, o fundo de olho fazendo a dilatação, o exame completo e vendo toda a parte da retina, bem a periferia, porque às vezes os tumores são mais periféricos, né, para a gente detectar esse tipo de tumor. Então, realmente é super difícil o diagnóstico de fazer ele cedo para apresentar sintomas, né, porque é na parte mais posterior do olho, né. Aqui em Erechim nós temos o Instituto de Olhos Santa Luzia, que tem os equipamentos mais sofisticados que a gente encontra em qualquer parte do mundo. Lá é possível detectar na primeira consulta que a criança tem retinoblastoma? Claro, na primeira consulta eu sempre friso a importância. Veio consultar por uma conjuntivite. Não, mas vamos combinar de dilatar, vamos fazer esse exame completo para a gente ver se está tudo bem e ficar tranquilo com relação a isso. Todo exame de fundo de olho fazendo sobre dilatação, a gente consegue fazer essa avaliação da retina bem feita e fazer o diagnóstico de qualquer patologia que exista. A partir do diagnóstico, como é que se dá o tratamento? Como é que se trata essa criança? O tratamento vai depender muito da localização do tumor, vai depender da extensão, né, da gravidade e de se é nos 2 olhos ou monocular, né? Hoje em dia tem esse tratamento intra-arterial, né, que leva a medicação pela artéria oftálmica direto no olho, tendo muito menos efeito colateral para as crianças que necessitam e tendo um índice de sucesso muito grande.
Então, é um tratamento bem específico, normalmente feito em São Paulo, a gente encaminha que é um centro de referência, tá? E tem chances de cura de 90% se é uma doença ainda intraocular, né? O que a gente frisa em diagnosticar cedo é não deixar a doença se fazer metástase, né? Se você tem uma doença intraocular, as chances de sucesso e de cura são muito grandes. Pois é, quando nós falamos em cura, tem crianças que não conseguem chegar à cura dessa doença. E nesses casos é retirado o olho? Como é que fica essa criança? Ela fica cega mesmo? Alguns casos é optado por retirar o olho, né, fazer a enucleação, que a gente chama, com retirada de todo o conteúdo para não haver a possibilidade de disseminação das células. E como eu falei, isso vai depender muito da localização do tumor, da extensão, né, e do caso, se é binocular, né, a gente não pensa em retirar os olhos, né, a gente pensa sempre num tratamento para preservar a visão. Então, por isso que essa quimioterapia intra-arterial veio com um avanço muito grande nessa doença, né? Pois é. Sempre nos 2 olhos ou pode acontecer apenas num olho? Pode acontecer apenas num olho, tá? Tem os casos que são hereditários e os casos que são mais esporádicos, né? Os casos bioculares, né, normalmente são os casos hereditários. Então, sempre tem que fazer uma pesquisa para outros tipos de tumores também no organismo e fazer um acompanhamento ao longo dos anos, porque pode ocorrer a chance de ter outros cânceres no organismo, como pulmão, cérebro, nos ossos. Então, exige um acompanhamento bem específico por uma parte de oncologia pediátrica também, para fazer esses cuidados de acompanhamento. Essa criança que passou por esse processo todo e precisou fazer todo esse tratamento, ela vai ter uma visão 100%? Ela vai precisar usar óculos? Como é que vai ser esse acompanhamento no decorrer da vida? Depende muito da localização, né? As lesões, às vezes, são muito periféricas. Pegas no início, a visão pode chegar perto do normal. Agora, se foi uma lesão que já afetou a parte principal da visão, né, do polo posterior, entre a mácula, o nervo óptico, já tem um prognóstico de visão um pouco mais baixo, né? Mas ainda assim, pode ter uma visão ainda preservada, funcional, né? Isso vai depender muito de cada caso. Por que ela é caracterizada como uma doença infantil? Em adolescentes, adultos, não tem como ela se manifestar? É muito raro, essa doença normalmente é diagnosticada antes dos 5 anos de idade, em função de ela ocorrer nessas células mais primitivas da retina, né, enquanto elas ainda estão se diferenciando. Então, ela acontece mais nesses primeiros anos de vida. Essas células primitivas da retina, elas não têm mais depois dos primeiros anos de vida, até 3 anos de idade. Então, em decorrência disso, que esse tumor nessas células se chama retinoblastoma. No mundo, são diagnosticados quantos casos por ano, ou no Brasil, de repente, uma estatística mais focada? É uma doença bem rara, coincidência mais ou menos de 1 para 15 mil a 30 mil nascidos vivos. Então, no Brasil, se tem hoje em torno de 200 a 300 casos de retinoblastoma sendo acompanhados. É uma doença bem rara, felizmente, né? Mas que nem por isso deve ser deixada de chamar atenção para essa importância do acompanhamento oftalmológico, né? Porque assim como ela é rara, tem outras inúmeras causas de doenças que a gente já conversou também outras vezes, a ambliopia, erros de refração, os estrabismos em si, que podem causar o olho mais preguiçoso, que também podem levar a uma baixa de visão de um dos olhos muito importante, né? Então, por isso que a gente frisa bem esse diagnóstico precoce, essa consulta de rotina sem queixas entre os 6 meses de idade e o primeiro ano, tá? E se tem algum fator de risco na família, tem um irmão com retinoblastoma, alguém na família, você tem que fazer um acompanhamento muito específico logo que você nasce e às vezes a cada 2 meses, 3 meses, fazer pesquisa genética. Então, vários arsenais que você tem que ir fazer esse acompanhamento para diagnosticar mais cedo em quem tem mais chance, né? Correto. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e a gente vai voltar para falar também de outras doenças oftalmológicas que afetam as crianças e que podem ser diagnosticadas, conforme a doutora já falou, e tratadas precocemente. Daqui uns dias nós iniciamos o período escolar, é um período que as crianças estão em sala de aula e é preciso também estar atento. Às vezes alguma dificuldade que pode começar a ser apresentada em sala de aula.
Então fica aí que a gente já retorna. Tá sabendo da novidade? Cliente Master mais vantagens mudou. Mudou! Sim! Agora você faz parte do Clube Master. Baixe ou atualize nosso aplicativo e tenha descontos exclusivos. Um novo aplicativo. Suas ofertas preferidas na palma da sua mão. Mais moderno, mais rápido e intuitivo. Aqui você encontra muitos benefícios e promoções incríveis. Nunca foi tão fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem oferecimento da Santa Mônica Imagem, que possui os melhores equipamentos de imagem aqui em Erechim. Então, se você precisa fazer algum exame de imagem, lembre-se da Santa Mônica Imagem. Nós estamos falando um pouquinho sobre a retinoblastoma, essa doença que tomou os noticiários no último final de semana e que os pais devem ficar atentos. Mas além dessa doença, existem outras doenças oftalmológicas que também podem mudar o campo de visão de uma criança e que precisam ser olhadas com um pouquinho mais de atenção pelos pais. Doutora, as crianças, elas não expressam às vezes uma dor. Elas choram, como já falamos, mas ela pode começar a coçar o olho e ali aparentar um problema. Criança que coça muito o olho, que a gente vê isso muito comum, né? Às vezes é por causa do protetor solar, mas muitas vezes é por um problema de visão mesmo. Os pais têm que prestar atenção nessa coçada de olho mais seguida? Com certeza. Tem um sinal também que em bebês que acontece que o hábito de coçar os olhos com frequência e às vezes meio forte também pode ser um sinal de que essa criança não está enxergando. Então esse é um dos sinais também que deve ser bem levado em consideração. Tirando esse sinal, que é mais em bebês, crianças que coçam o olho, que têm alergia ocular, devem ser levadas para acompanhamento também em função de fazer o tratamento, né? O hábito de coçar os olhos, a gente já sabe que induz alterações na córnea, né? Podendo levar a astigmatismos e até para ceratocone em crianças predispostas. Então tem que cuidar bastante essas crianças que têm coceira nos olhos, porque existe muito tratamento para alergia e também para fazer essa rotina, ver se a criança está enxergando bem dos dois olhos, né? Pois é, e quando a criança é diagnosticada precocemente com problema de visão, ela vai precisar de um óculos. A cura, a regulada do olho, ela acontece mais cedo ou ela vai precisar de repente usar óculos a vida toda até poder fazer uma cirurgia de refração? Depende do tipo de problema, né? Mas, por exemplo, os casos de miopia, quando são em crianças cedo, que eu também chamo muito a atenção dos pais hoje em dia no consultório em função do uso do celular, né? Está crescendo muito o número de crianças míopes em função dos eletrônicos, das mudanças nos hábitos de vida, muito tempo dentro de casa, pouca atividade ao ar livre. Tudo isso se tem já os estudos comprovando de que há um aumento no caso de miopias em crianças e adolescentes. Então, o caso de miopia, a tendência é só piorar, né? Os míopes são olhos que são maiores, tamanho maior do que o normal. E o tamanho do olho da criança, a tendência é só ir aumentando, né? Até mais ou menos 21 anos. Certo. Outros casos com hipermetropias, né? Podem ser que até diminuam, né? Porque a hipermetropia são olhos menores do que o tamanho normal e você até pode ter uma diminuição desse grau no futuro, dependendo, né, do quanto é. Claro que altos hipermétropes, né, que a gente tem às vezes relacionados a estrabismos também, é muito difícil de chegar a não usar óculos, mas tem uma tendência a ter uma certa diminuição do grau. Então, vai depender muito do que de fato a criança tem de refração. No caso, uma criança que foi diagnosticada com problema de visão, precisa usar o óculos. A consulta também é a cada 1 ano ou ela é mais frequente por ser uma criança?
Depende muito também do grau. Se for uma criança que a gente já detectou que a visão está de 100% e que o grau já vi que está estável, não está aumentando muito a cada ano, eu até passo às vezes para uma vez por ano. Agora, se é uma miopia muito alta, que eu quero ficar de olho se não está tendo uma progressão muito alta, né? Até porque hoje em dia existem colírios, que é o colírio de atropina, né? Numa dosagem bem baixinha, que tem já comprovando uma diminuição no aumento da miopia em crianças. Então, se você está tendo um aumento da miopia muito alto de um ano para outro, é um utensílio que a gente pode usar, esse colírio. Então, às vezes, de 6 em 6 meses, eu fico acompanhando para ver como que está se comportando a miopia nessa criança, né? Certo. Nós estamos já se encaminhando para o início do ano letivo. É importante também os pais levarem os filhos a fazer uma consulta antes de iniciar as aulas? Sim, com certeza é importante, porque as professoras são ótimas nisso, em detectar quando os alunos têm uma baixa de visão. Muitas vezes são elas que chamam a atenção dos pais, quando o aluno tem alguma dificuldade para copiar no quadro, mas às vezes é um aluno que senta bem na frente ou que tem algum outro tipo de dificuldade e pode acabar passando despercebido essa dificuldade ocular, né? Então eu recomendo sempre, quando começa nessa primeira consulta dos 6 meses a 1 ano, a gente vai fazendo acompanhamentos a cada 1 ou 2 anos, dependendo do caso da criança, e com certeza antes de entrar na escola é indicado uma consulta também de rotina, mesmo sem queixa nenhuma, para a gente ver se está tudo bem. Doenças oculares que passam de uma criança para outra, de que forma a escola precisa estar atenta para esses sintomas? Da mesma forma que a gente se previne agora do Covid, né? Crianças que estão com resfriado, que estão com algum sintoma respiratório devem ficar em casa, né? Com a conjuntivite, por exemplo, funciona da mesma forma, né? Você está com olho vermelho, secreção, né? Vai consultar e provavelmente vai ter indicação dessa criança ficar afastada do ambiente escolar para também não passar essa doença para outras crianças. Tu falaste um pouquinho sobre o estrabismo. É comum ter crianças com um estrabismo bem pequenininhas ou o estrabismo ele começa a se manifestar a partir dos 3, 4 anos? Não, bem comum. O estrabismo também é uma doença que pode nascer com a criança, né? Às vezes ela nasce já com estrabismo, que é o estrabismo congênito, normalmente com os olhos desviados para dentro, né? E exige um tratamento desde o nascimento também, tá? A gente vai acompanhando, vai vendo se tem alguma outra alteração e a cirurgia também sendo feita precoce, né? A partir de 1 ano, 1 ano e meio de idade, a gente já indica a cirurgia nesses casos, porque a gente pode ter uma melhora da visão binocular também, tá? Então, sempre o acompanhamento na dúvida, teve algum estrabismo, alguma coisa alterada, leva para consultar, que é o mais indicado. Crianças que passam pela cirurgia, a visão volta ao normal? A visão sempre é normal, né? A visão do estrabismo, se é bem acompanhada desde pequena, corrigindo os erros refrativos, fazendo a oclusão, se tem um olho que desvia mais, a visão pode ser 100% dessa criança. Esses problemas aí, eles são hereditários, esses problemas nos olhos? Sim, tem muitos casos que são familiares, né? Eu tenho esse problema nesse olho, desvia, mas minha mãe desviava, meu pai também, minha avó, né? Então, tem muitos casos que são familiares, mas também tem crianças que nascem com estrabismo e que não tem nenhum caso na família, né? Que são mais esporádicos. Doutora, o Instituto de Olhos Santa Luzia está remodelado. Toda criança, todo adolescente, todo adulto que procura, lá possui tecnologia de ponta para tratar qualquer problema de visão? Com certeza, Sandra. A gente passou por uma ampliação agora recentemente, estamos com um espaço bem legal, confortável e espaçoso para receber os nossos pacientes. Tem uma área infantil ali também que a gente tenta trazer um pouco de diversão enquanto eles esperam a dilatação acontecer, né? E a gente tem todo o equipamento, a gente tem especialistas em todas as áreas da oftalmologia para tentar fazer o diagnóstico sempre precoce e trazer o melhor para o nosso paciente. Essas pequenas cirurgias em crianças são feitas lá no Instituto? Crianças pequenas não, porque a gente precisa da anestesia geral, né? Então a gente faz com mais segurança no hospital, que tem todo um suporte de UTI caso necessário. Ok, doutora. Quero te agradecer por ter vindo até a TV Erechim para a gente falar um pouquinho de saúde, que é tão importante sempre orientar os pais, orientar as pessoas que precisam dessa informação. Todos nós precisamos de alguma forma estar bem informados e saber que em Erechim nós possuímos tecnologia para tratar qualquer tipo de problema. E se não tiver aqui,
temos indicações de médicos em todo o país também. Com certeza, Sandra. Eu que agradeço e sempre chamar a atenção dos pais com relação a essas consultas de rotina. Às vezes traz um pouco de sofrimento, porque são crianças pequenas que não gostam de pingar colírio e às vezes seus pais ficam um pouco receosos com isso, mas a importância da consulta e de todos os problemas que a gente pode detectar precocemente, valem a pena que a gente faça essa consulta bem precoce, mesmo a criança sem sintomas. Então, queria deixar esse alerta aí para os pais e dizer que a gente está com a clínica à disposição. Doutora, em nome do Dr. Alcides Stumpf, médico aqui de Erechim, presidente do Instituto Unimed, vou repassar esse livro, Amigos e Medos. Uma boa leitura para a senhora, um livro escrito por um médico erechinense que se destaca muito no cenário da medicina pediátrica também. Sim. E que pediu para que a gente repassasse para todos os médicos que passassem aqui pelo programa de saúde. Que legal, doutor Alcides, é maravilhoso. Muito obrigada, adorei. E a gente agradece a participação de todos vocês no nosso programa Viver com Saúde. Agradecemos aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, que possui farmácias aqui em Erechim, possui planos de saúde, clínica de fisioterapia, o Hospital Unimed, caso você precise, enfim, sempre nos apoiando aqui no programa. O Master Supermercados, que cuida da sua alimentação, tem horário estendido para que você tenha facilidade para procurar os seus alimentos com bastante calma, e a Santa Mônica Imagem também. Agradecemos também ao Instituto de Olhos Santa Luzia por ceder a nossa doutora profissional para estar aqui hoje e a todos vocês que nos acompanham semanalmente no programa de saúde. Até o próximo. mastersupermercados.com.br. A melhor maneira de comprar sem sair de casa. Variedade e qualidade Master que você já conhece, com a segurança que precisa em todas as etapas da sua compra. Compre e receba no mesmo dia, é só agendar a entrega. Acesse o site www.mastersupermercados.com.br. Fácil comprar, seguro de receber. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Todos têm um motivo para ter Unimed. Cuidar de mim e da minha família ficou muito mais fácil com a Unimed. É tranquilidade que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano.